voltar para nossa casa. Está terminando nossa passagem por aqui. Oh, aleluia! Você está indo embora. Você está dando tchau a esta carne. Todos os santos do Velho Testamento esperou, mas só você foi escolhido para aquela hora de não provar a morte. Glória a Deus, aleluia. Isso me toca muito. É o nosso evangelho. Sair deste hospital de pestilência, entrar num corpo novo, corpo que não tem canseira, corpo que não tem fadiga, corpo que você não tem que lutar contra você mesmo mais. E vai ser um povo que ninguém espera que vá. Nós não teremos surpresas, nós já estamos tendo surpresas. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Quero expressar aqui meus agradecimentos. Estamos no encerramento destes cultos, 4 cultos. Quero expressar a minha gratidão por ter estado com vocês durante esses dias. Agradecer ao convite do pastor João Pereira, que confiou a nós estar aqui no púlpito dele para ministrar a palavra, confiando que nós pregaríamos algo que pudesse acrescentar, somar. E aqui está a minha gratidão pela recepção que recebemos ali na casa dele. Tem sido algo muito maravilhoso. E eu quero agradecer. Deus recompense o Senhor. Deus retribua cada dia mais no seu ministério, na sua vida, na sua igreja. Estamos indo ao término deste culto, estamos indo embora com uma experiência muito sobrenatural em nossas vidas. 7 Lagoas, os irmãos, a igreja de 7 Lagoas saberá de tudo que aconteceu aqui conosco. E é algo que Deus às vezes nos leva tão longe, né? Saímos de um lugar e vamos para um lugar às vezes distante, e ali Ele, sem nenhum mérito, mas Ele nos honra, Ele nos dá algo que não era merecedor da nossa parte, mas foi dado a mim o privilégio de poder estar aqui. Quando eu recebi o convite do pastor João Pereira, eu não conseguia tirar da minha mente a própria pessoa do pastor João, as coisas que ele ensina, as coisas que ele traz para a igreja, e os outros homens que passaram por aqui. Homens com mensagens que você, para entender, captar, você tem que pegar o DVD e ver o DVD várias vezes. Falei, Deus do céu, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Eu vou ter que fazer um barulho e confiar que Deus vai me ajudar, né? Então foi uma honra muito grande conhecer vocês. Vocês demonstrou, pelo menos para mim, o 7º selo tem descido para o coração de vocês. Lá estão os irmãos. Boa noite a vocês, irmãos de 7 Lagoas. Que Deus possa... Obrigado. Deus possa dar a vocês um bom culto.
Ali está uma parte da igreja que está reunida para acompanhar conosco. Nós ficamos felizes por aqueles irmãos ali. É a nossa igreja. Que Deus possa dar a vocês um momento como nós temos tido aqui. Deus vos abençoe, a todos que estão conectados, desde já, que você possa receber algo, possa contribuir na sua vida. Então, irmãos, nós não temos palavras para agradecer a vocês, como vocês nos receberam aqui, e com certeza tudo que ouvimos, nós chegamos a uma conclusão que não era o que ouvimos. Viu, pastor João? Chegamos com alegria muito grande. Eu estava ali agradecendo a Deus por ter esperado o meu momento para ver o que as pessoas dizem. Isso amadurece as nossas vidas, o ministério, para que você possa conhecer as pessoas e então você poder dizer algo. Eu posso dizer alguma coisa sobre a igreja de Brasília agora. Amém? Então, irmãos, vamos abrir a palavra. Eu quero tomar aqui São Mateus e São João. Eu vou ir pelo menos até onde eu tiver voz, porque minha voz está bem debilitada já. Então eu quero esforçar o máximo que eu puder. São Mateus, capítulo 6, no versículo 9. E depois São João, capítulo 6 também. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora São João, capítulo 6, nós vamos falar do pão que nos pertence. 47. São João 6, 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, nesta noite, Senhor, nós nos aproximamos do Senhor, em reverência e humildade, pedindo a Ti que nos dê
inspiração, unção para transmitir o que cremos que o Senhor mesmo tem colocado em nossos corações. Pai, que o Espírito da verdade possa nos dar então essa atmosfera de rapto. E oxalá, Senhor, se acontecesse aqui neste momento o término, o complemento da segunda vinda. Nós estamos esperando muito por este momento. Te agradecemos, então, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Como foi anunciado, nós vamos falar sobre o pão do dia ou a luz do dia, porque o pão, ele se refere à mensagem da hora, ao alimento espiritual para o seu devido tempo. Se o profeta pregou uma mensagem intitulada Alimento Espiritual para o seu devido tempo, é porque haveria algum alimento espiritual que não seria para aquele tempo. Comer algo que não é do... temos um risco de sofrer algum mal. Mas quando nós temos a presença de Deus visível, notória, naquele lugar, alguma coisa tem que acontecer. Nós não estamos falando de sinais, maravilhas, isso acontece. Mas a coisa principal que acontece na vida de um homem, que se alimenta de um alimento correto, é ele ter uma boa saúde. Você percebe quando conversa com ele, você percebe quando o vê, quando olha para ele, você percebe que ele está bem. Você diz, olha irmão, sua pele está bonita, você tem se cuidado, né? Você tem se alimentado bem. A ciência diz que o homem é aquilo que ele come. O Brand diz que a ciência caminha paralela com as coisas de Deus. Você será como um cristão o que você come. E há uma receita em Apocalipse 10 de um certo livro que você deveria comer. Depende do alimento que você escolher comer. Eu serei, você será aquilo que você comer. Aquilo que você desejar buscar, Deus te dará. Agora, olha o risco que nós corremos em identificar qual é o pão do dia, para que então eu possa pedir para ele o pão do dia. Porque ele diz, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Ele não deixou nada fora. Mas, se você for em Ezequiel 14, Deus falando com Ezequiel, ele disse para o profeta, diz para Israel, o homem que aproximar de mim, para pedir alguma coisa, e se aproximar de mim, com ídolo no coração, eu responderei, segundo o ídolo que está no coração dele. Está escrito, só tomando uma base, está escrito nas Escrituras em Coríntios, que uma mulher não deve pregar, não foi dado a ela essa autoridade, mas elas sobem aos montes, nos cultos de oração, começam a orar a Deus, pedindo um sinal para ela estar assumindo um púlpito, sendo uma pastora. E por que ela vem? Porque ela recebe o sinal. Por que ela está no púlpito? Porque ela recebeu um sinal de Deus que era para ela estar. Deus deu conforme o ídolo que estava no coração. Mas ele disse para Ezequiel, eu responderei, mas de tal homem eu virarei o rosto para ele.
em todo lugar que você entrar neste momento que houver um culto, em muitos lugares nós ouviremos eles dizer: olha Deus presente, Deus está aqui. Nós estávamos ali almoçando, mas o pastor João, e eu estava bem de frente, parece que as coisas acontecem de propósito. E nós estávamos assim, eu estava bem de frente a uma outra mesa e sentou ali alguma família. E o homem de bermuda, camiseta, a mulher de roupa sumária, indecente, e ele dizendo para aquela pessoa assim: não, mas sabe o que fazem as pessoas fazerem tais coisas? Isso é o diabo que faz isso. Eu falei: mas o diabo falando que é o diabo que está fazendo essas coisas? Eles têm sinal. Agora, você aproximou de Deus e pediu algo. Eu aproximei, nós também pedimos algo. E às vezes, quando você pede, o ímpio recebe. E às vezes nós não. Quantas coisas você já precisou, já pediu e não recebeu? Deus ama mais o ímpio do que nós? Não. Ele ama nós. Por isso Ele não deu aquilo que você pediu. Porque Ele não quer virar o rosto para você. Aleluia. Porque não era o que Ele queria para você aquilo que você estava pedindo. Porque Ele diz: o verdadeiro pai, Ele diz não à criança quando não é hora de dar. O verdadeiro pai não dá para o filho tudo que ele pede. O verdadeiro pai mostra o limite para a criança, até um certo ponto que a criança aprende aquilo. E aí quando ele pede ao pai alguma coisa que ele vê que o pai não pode, ele diz: não, pai, mas não precisa de me dar agora. Deus ensinou para nós desta maneira. Nós encontramos a escritura de Romanos 8, quando Paulo diz assim: não peça, porque você não sabe pedir. Deixa que o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, ele sabe te dar exatamente o que você precisa. E nós não pedimos um avivamento. Ele, vendo que chegou a hora, Ele mesmo desceu para nos dar o que nós precisávamos. Glória a Deus. Ele não atrasou. Ele não deixou nada para trás. Por você esperar a hora de Deus, por você esperar o momento de Deus, Ele desceu e disse: agora eu vou dar o alimento espiritual para o devido tempo. O pão do dia, o papai proporciona. O pão do dia, tem um apanhado do profeta que acharam nos seus guardados, chamado Vestíbulo do Céu. Eu não sei se alguns aqui conhecem, já o tem. O profeta deixou algo que é um tesouro. Ele diz assim: Deus permitirá muitas pessoas realizarem coisas, mas a você não. Ele permitirá que você faça algo e outros levem a glória por aquilo que você fez. Ele permitirá pessoas, alguns juntarem grandes somas de dinheiros e propriedades, mas a você não. Ele deixará que outros brilhem, mas a você não. Ele te manterá na sombra, escondido, porque Ele quer tirar de você o melhor perfume na sombra. Ele permitirá que muitos
adquirem coisas e mais coisas, mas a você não. Por quê? Porque Ele quer ter o privilégio de te sustentar dia após dia. Esse é o homem que Deus escolheu. Glória a Deus! Então, ter a presença de Deus, muitos falam que tem, mas se não tiver a Escritura, que Deus possa mostrar que Ele está, não é Ele. Na mensagem Lugar de Adoração provido por Deus, o profeta diz assim, olha, a presença viva de Deus ilumina o dia. A presença viva de Deus traz shalom. Ele ilumina o dia. Para a vida e para a palavra do dia. Agora, Deus tem coisas que só Ele faz. Nós não ficamos procurando coisas para trazer para a igreja. Deus propõe o alimento do dia. Está difícil. Alguém pode pensar que não é humildade, falta de humildade pelo menos, mas como é difícil você pregar em algum lugar aonde não se vê o alimento do dia. Viu quanto foi difícil para Jesus quando Ele aproximou da sinagoga, que eles resolveram dar o livro para Ele ler? Ele viu que eles eram tão cegos que Ele começou a procurar a escritura que era do dia. Ele não leu mais do que 2 minutos, irmão. Lê Isaías 61 para você ver. Não dá 3 minutos. Ele leu, entregou para o sacerdote. Ele leu o que estava escrito. Ele não falou não tinha argumento dele não. Ele leu e entregou, se assentou. A igreja toda ficou olhando para ele. Falou, o que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo falar que a luz não está na nossa igreja? Eu não falei nada, eu só disse que a luz agora está sobre mim, ué. O alimento espiritual do devido tempo é apregoar o ano de liberdade. Se vocês querem continuar fazendo formar crente na base do porrete, irmão, que façam. Eu quero trazer uma mensagem para um povo que já está fora de Laodiceia. Uma vez eu estava pregando num lugar. Tem hora que vem umas coisas que você não dá conta, né, pastor João? Aí eu disse assim, olha, irmão, eu ouvi um irmão falar que a mensagem do dia tal tinha sido ungida demais. Falei, eu não vi unção. Falei, a igreja apanhou do princípio ao fim. Falei, isso é unção? O irmão disse assim, eu gosto quando o pastor está bravo. Falei, eu não. Quando eu estiver pregando desse jeito é porque você não mudou ainda. Falei, já era tempo dele estar pregando para você em liberdade e você está em cativo até hoje. Lá na igreja, um dia desses os irmãos estão me assistindo, eles são testemunha, eu disse, olha, eu vou ajudar vocês a caminhar, mas eu não vou ficar parado esperando ninguém chegar em mim não. Eu vou ir andando e chamando, vem irmão, eu não vou ficar para trás por causa de você. Então você faz o favor de ler mensagem, entrar na mensagem para você andar junto comigo. Você não tem que ficar voltando em tópico, batendo na igreja. É feio bater na igreja. E Cristo que desceu está aqui vendo o pastor, ó. Não, o povo, chegou a hora de nós adorarmos com voluntariedade, irmão. Não, o Velho Testamento não é a sombra do Novo. E Deus disse para Moisés, eu quero toda oferta do homem. Toda oferta, tudo que eles puderem trazer eu quero. Se ele parasse aí, Moisés tinha que pedir o povo. Mas ele disse assim, não está sendo construído um tabernáculo vivo agora? Ele disse assim, mas Moisés, toda oferta
cuja o coração do homem for voluntário. Se vier para vir para o culto emburrado, o melhor que faz é não vir. Vai atrapalhar o irmão que está do lado, está numa atmosfera boa. Eu quero levar a minha alegria para que eu possa juntar com a alegria do irmão. A presença de Deus causa isso. Na mensagem União Invisível da Noiva, eu estou olhando as horas. Parágrafo 209. A presença de Deus faz você ver o que Ele está fazendo. Ele diz assim, olha, agora notem, a palavra ungida de seu dia, da qual vocês são parte por predestinação, você imediatamente, como novo, quando ouviste isso, rapidamente soubestes quem você é. Prega, você se identifica. Se falar de cativo, fala, bom, não pregou para mim. Esse aí não sou eu não. Está falando, será que é para você, irmão? Eu não estou cativo mais. Quando eu ministrava para os jovens, eu sempre trouxe isso para os jovens, esse entendimento de que você tem que, irmão Brando diz, você é quem você passa a pensar que você é. E aí eu ministrava para os jovens, ensinava algumas coisas, daqui a pouco vinha uma pregação falando de Jacó, enganador, que roubava dos outros, e pá, e tá, daqui a pouco estava todo mundo no altar gritando, pedindo misericórdia. Falei, mas tem um negócio errado aqui, uai. Fala que é Eliseu que venceu, vibra e pula. Depois fala que é Jacó, corre e pede misericórdia. Eu falo, quem que você é, irmão? Você tem que definir, uai. Uma hora você é Jacó, enganador, fala do Davi que prostituiu lá, que adulterou, você tem que pedir misericórdia. Eu falei, eu não vou pedir misericórdia não, uai. Eu não adulterei. Você tem que saber quem você é, você tem que identificar quem você é. O profeta diz, quando você entender quem você é, alguma coisa vai acontecer. Quando a pregação vier para o Jacó, deixa só para quem é o Jacó ainda. O profeta sempre nos falou isso, você tem que saber quem você é. Aí o problema que parece ser um problema, ele se torna uma experiência na sua vida. Daniel sabia quem ele era. Novinho ainda, rapaz, jovem. Ele sabia quem ele era. Foi levado cativo para a Babilônia, rapazinho ainda. Mas você é aquilo que você come. Quando ele chegou na Babilônia, irmão, quando ele foi levado para dentro de Laodiceia, ele falou assim, olha só que tem uma coisa, eu não vou comer essa comida aí não. Foi uma das primeiras coisas que Daniel fez. Eu não vou ficar comendo esse negócio de teofania, 7 selos. Eu não preciso. Precisa não? Daniel chegou e mudou o cardápio dele. Aí alguém falou com ele assim, que é isso, rapaz? Mas isso aqui é comida de rei. Falei, isso que vocês estão falando que é comida de rei? Falei, eu sei comer o que é comida de rei. Então eu vou fazer um desafio, vocês não vão me servir essa comida de Babilônia, vocês vão me servir só a comida que eu estou acostumado a comer. Espera um tempo, você vai ver quem é que vai mostrar no rosto que está melhor de saúde. Vai na igreja, nas igrejas que eles estão com medo de abrir 7 selos e olha o povo. E olha o povo que está comendo. Vai lá e olha o tipo de comida que eles estão comendo. Teve um pastor no encontro que nós estávamos, disse assim para mim, jogou recado para mim. Ah, você está falando de filho do homem? Quer ver filho do homem? Vai lá na cidade fulano de tal.
Você vê câncer, ser vomitado assim, ó, no chão. Falei, então eu vou ter que passar lá, depois eu tenho que passar na igreja do Valdomiro também, porque se isso aí for vindicação de filho do homem, o Valdomiro também tem. Tem até mais do que você. Vindicação do filho do homem está na vida das pessoas. Está no rosto. Quem está comendo comida de rei. Comida de rei foi ele que trouxe a comida. Porque ele havia dito para o profeta, lá no Rio Ohio, ele disse assim, a tua mensagem vai precursar a minha segunda vinda. Mas ele disse a tua mensagem. E a mensagem do sétimo anjo, no ministério de Malaquias, tinha nada a ver comigo. Não assustaram não, né? A Bíblia diz que ele viria para restaurar a palavra. Mas para mim, para você, o mesmo Senhor trouxe o alarido. A mensagem que era para mim, para você, foi Ele mesmo que trouxe. A do sétimo anjo de Malaquias 4 era para restaurar batismo, unicidade, restaurar, reparar o altar. Apocalipse diz que usaria só a voz dele, mas para trazer alimento para nós, ele próprio traria. Oh! Glória a Deus! A Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá e trará o alimento espiritual para o seu devido tempo. Ele trouxe como ele desceu e trouxe para Abraão comida que ele mesmo comia. Para a semente de Abraão, ele faria a mesma coisa. Pão e vinho, que é estímulo de adoração. Glória a Deus. Aleluias. Nós comemos comida de rei. Glória a Deus. Acho que daqui uns 10 minutos a minha voz vai estar igual a do meu neto. Porque na mensagem, irmão, a semente não herda com a palha. O profeta diz que ele é que está servindo um menu de 7 pratos. Ele que está servindo. Na mensagem os ungidos dos últimos dias, parágrafo 269, o profeta diz, não é de mim que vocês estão se alimentando. Nós sabemos diferenciar a voz do mensageiro e o alimento espiritual no qual nós nos alimentamos. Eles é que não entendem como comer a comida do rei e diz que nós estamos fazendo um mexido, um viradão. Não, nós sabemos exatamente colocar as coisas em ordem. Daniel sabia, ele disse, eu vou comer esse tipo de comida. Daqui uns dias vocês podem vir ver como que eu estou. Nós podemos falar isso, irmãos. A hora que você encontrar com um que não quis comer a comida de rei, você falar, irmão, olha no meu rosto, rapaz. Vê como que eu estou, ué. Você não está vendo que eu não fico mais cabisbaixo como você? Dá um pulinho na minha igreja. Você vai ver que tipo de comida que nós estamos comendo. Toda comida de rei, irmã, toda festa que o rei ia dar, ele tinha convidados que ele escolhia para estar. Só os mais chegados. Ele sempre, na hora das festinhas dele, ele sempre olha aqueles que têm o nome antes da fundação do mundo.
Até parece uma panelinha, sabe? Mas é isso mesmo. Ele só chama esses mesmos, sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Aleluias. Deus deu isso durante as eras. Ele deu pão para cada era. Ele não deixou que eles ficassem sem o pão do dia. Paulo trouxe a mensagem, era o pão do dia. O profeta diz na mensagem: acenda a luz. Ele diz assim no parágrafo 23. Exatamente em cada era, Deus previu para nós o que aconteceria em cada era. A única coisa que ele necessitaria, que ele necessita, é da manifestação da luz sobre a Escritura. Apocalipse 10, sem a manifestação da luz, era apenas mais uma escritura. Mas quando a luz se manifestou, ela se tornou pão do dia. Querem ver? A manifestação da luz de Deus sobre a Escritura para fazê-la viva para aquela era. E a luz fará isto contando que possa atingir a palavra. Se a palavra é germinada, a luz fará viver se for uma promessa para aquele dia. Se ele veio, desceu numa nuvem, foi para a Escritura, é Apocalipse 10, aí ele comprova que é a Escritura para aquele dia. Olha aqui, parágrafo 21. As pessoas podem levantar com isso, aquilo e aquilo outro. Ismo podem se levantar, comunismo, fascismo, todos os outros ismos podem se levantar. Superstições, cultos, o que quer que seja pode se levantar. Mas quando aquela luz, ele vai falar quem é a luz? O rei da Bíblia. Quando o rei da Bíblia se levanta, toda superstição e coisas terminam. Mas veja, nós sabemos que ela está lá. Mas até que ela seja vindicada, comprovada que é a luz, então não temos o direito de discutir contra isso. Desceu o profeta diz, é Apocalipse 10. Ninguém tem o direito de discutir com isso. Lembram de manhã, como eu disse? Eles nunca creram no profeta. Porque eles estão indo contra o que o próprio profeta que eles creem, que eles dizem crer, eles estão indo contra. Parágrafo 62. Nós estamos em nossa jornada como Israel estava. Israel estava em sua jornada. Israel tinha que apanhar maná novo a cada dia. Porque o maná novo cai. Nós não estamos supostos a viver na luz de Lutero, de Wesley e dos pentecostais. Pentecostais era a sétima era. Nós não estamos supostos a viver com a mensagem deles. Estamos numa outra era. Temos um novo maná. E o maná não caía debaixo do pilar de fogo. O maná só caía debaixo de nuvem. Glória a Deus. Enquanto Israel tinha um pilar de fogo, estava dormindo. Quando o pilar de fogo estava dentro da era ainda, a era estava morta. Mas quando ele trouxe a luz do dia, ele trouxe a nuvem, falou, porque é só debaixo de nuvem que cai bênção. Olha aqui, temos um maná novo. O que aconteceria se eles tentassem guardar aquele maná? Ele se contaminaria. Aquilo os mataria. Maná de Deus.
os mataria? Por onde que os religiosos estão morrendo? Ó, estão morrendo por aqui. Estão tentando comer uma escritura que já passou. Tentando formar uma noiva para Cristo com maná que já passou. Não foi Satanás que mandou o maná de ontem, foi Deus. Mas a hora que ele põe na mesa, ele não aceita você falar, não vou querer isso, não. Deus não gosta. Quando ele serve, olha, é para comer tudo que tem na mesa. Isso os contaminaria, aquilo os mataria. Esta é a razão por que nós temos tanta morte espiritual entre os assim chamados cristãos. Eles não são cristãos, eles se chamam evangélicos. Está muito perto o povo que está morrendo com o maná passado. Parece demais conosco. A morte espiritual é entre os assim chamados cristãos. Eles estão se alimentando de um clarão. Clarão de outra era. O profeta diz da mensagem, reconhecendo o seu dia, sua mensagem, Laodiceia nunca teve luz. Ele diz, era clarão da era passada. Ele diz, eu desenhei aquela faixa de luz. Mas quando ele desceu para confirmar no céu, ele a desenhou sem nenhuma luz. Ele não quer nada com os laodiceianos. Ele tem um maná novo para um povo especial, de boas obras, em um lugar especial. Você está se alimentando com o pão do dia. Maná da hora, por isso que causa efeito na sua vida. Pastor João estava falando de alguns exemplos de pessoas que não viram a revelação. E aí ele disse a condição que as pessoas estão chegando hoje. E aí nós estávamos almoçando, entrou alguns lá que tinham negado a palavra. Laodiceia simplesmente está engolindo eles. Você vê no rosto dele o tipo de alimento que estão comendo. As pessoas são aquilo que comem. Deus, eu quero mostrar algo aqui para vocês. Malaquias 4 trouxe a restauração. Mas para nós tinha uma outra parte que teria que se conectar. Quando o profeta contou aquela experiência do chinês, da lavanderia, que rasgava o papel e dava para a pessoa e ficava com um. E quando aquela pessoa voltasse até ele, tinha que apresentar aquele pedaço de papel. Era um plano dividido em duas partes. Uma parte só, você não resgataria sua propriedade. O profeta diz na mensagem acusação que eles só têm uma parte. Eles quem? Quem tem Malaquias 4 só. Quer ver? Mensagem acusação. Eles fizeram isso porque não souberam quem ele era. Eles não souberam que a vindicação da palavra de Deus não estava de pé ali naquele dia. Agora, foi num dia. Aquilo estava correto. Foi num dia. Apenas para manter aquelas leis e coisas tais. Porém, as mesmas leis que eram e que estavam guardando apontavam para aquele tempo quando ele viria e seria este homem que esperava-se que ele fosse. Eles tinham esta parte da letra, mas eles não tomaram a outra parte, de ver a vindicação.
Vimos o profeta restaurando a palavra, reparando o altar. Mas tem que ter uma outra parte. Tem um quebra-cabeça para nós montarmos. Só que o quebra-cabeça tem duas partes só. Uma é Malaquias 4, a outra é Lucas 17:30. E o profeta tinha as duas partes e ainda não estava sabendo montar. E ele tinha visto que ele era o sétimo anjo. Mas a hora que o Filho do Homem desce, ele estava com aquela parte na mão, falou: não entendo, não consigo conectar. O anjo disse para ele assim: é porque você está orando a pecinha virada, você tem que virar a peça. A hora que você virar a peça, você vai ver que ela encaixa na voz do sétimo anjo. Tem que ter duas partes. Quebra-cabeça tem que ter duas partes. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Eles têm uma igreja, e eles creem em Jesus Cristo, e dizem que fazem coisas, mas negam a hora em que estamos vivendo. Trazem de volta o velho provérbio novamente: o homem sempre louva a Deus pelo que ele fez, olhando para o que ele faria ou o que ele fará, ignorando o que ele está fazendo, e sendo condenado por isto. Não aceitou o alimento do dia? Morte espiritual. Sendo condenado por isso, hein? Estão vendo? Eles pensam: Deus é maravilhoso, quão grande Ele é, o que Ele vai fazer, Ele virá, e haverá um rapto algum dia, e iremos ao lar, e negando os próprios sinais e maravilhas, exatamente aqui, no tempo em que as Escrituras dizem que Ele estará fazendo isso, podem ver estas coisas? O rapto não vai acontecer. O rapto só vai terminar. Alguém chegou para o profeta e diz assim: não, eu creio que ele virá qualquer dia desse, ou daqui a 1000 anos, eu creio que um dia ele virá. A mamãe diz: está errado, ele já está bem aqui. Mamãe diz: eu não creio assim. Não creio que o arrebatamento vai acontecer daqui 1000 anos, daqui a algum tempo para frente. O arrebatamento vai terminar a qualquer dia desse. Glória a Deus. Essa é a razão pelas qual as pessoas têm acrescentado isso. E tem o seu, mamãe fala 3 vezes, tem o seu quebra-cabeça todo misturado. 2 partes e não consegue montar. Sabe por quê, irmão? Tem a foto do William Branham, o sétimo anjo, e tem da nuvem. Mas até para o profeta, ele próprio teve que vir falar como é que monta. Mas ele tem descido e eles não querem aceitar ele ajudar a montar o quebra-cabeça. Por que você não tem o quebra-cabeça montado? Porque você abriu a porta e disse: Senhor, pode vir ajudar nós a montar o quebra-cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles têm o seu quebra-cabeça todo misturado. Eles não podem fazê-lo corretamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, se a coisa é montada corretamente, ali está o quadro todo da queda e regeneração, o quadro inteiro da criação, e todo o plano de Deus revelado exatamente em Jesus Cristo. Você monta todo o quadro, quebra-cabeça de 2 partes, você entende a escritura de Gênesis a Apocalipse. Todo o plano está bem na sua frente.
Este é todo o quadro montado. Cada pequena curvatura, extremidade, você conecta tudo. Mas é exatamente como montar um quebra-cabeça. Abra sua Bíblia, por favor, para nós encerrarmos. 8 horas. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis. Nós vamos caminhar em algo simples, mas que confirma que o nosso quebra-cabeça está montado. 2 Reis, capítulo 2. Todos nós já sabemos essa história. Quem não sabe a história de Elias e Eliseu? Quando Eliseu seguia Elias, até um certo ponto, todos nós conhecemos. Para aqueles que se não souberem do ponto que vamos trazer, você vai se maravilhar muito. Vamos lá, eu quero ler parte do capítulo 2. Todos encontraram aí? Então vamos para a historinha de Elias e Eliseu. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Primeiro lugar. Então os filhos dos profetas, olha para mim por favor, os filhos dos profetas, eram pessoas que conheciam as escrituras. Vocês vão ver que os filhos dos profetas, eles caminharam com Eliseu também, até um certo ponto. Eles eram filhos dos profetas. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, então onde Elias e Eliseu estavam, tinha filho dos profetas ali. Em Betel, e saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de sua cabeça? Repetindo as escrituras para Eliseu, para a noiva. Também eu bem sei. Mas qual foi a resposta de Eliseu para o filho dos profetas? Calai-vos, cala a boca. Eu sei muito bem aonde é que eu estou. Calai-vos. Eu não discuto com você sobre esse assunto. Calai-vos, eu sei exatamente qual é a escritura do dia. Versículo 4. Não, é versículo 4 ou 3? 4. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Segundo lugar. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei assim. E assim vieram a Jericó. Segundo lugar. Primeira puxada, os filhos dos profetas caminham com o Eliseu. Segunda puxada, também caminharam com Eliseu. Vamos lá? Então, olha os filhos dos profetas outra vez. Filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu. Opa, tinha filho do profeta lá na segunda puxada também. Onde estava? O que eles estão querendo falar? Se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de sua cabeça? Sim. Me perdi aqui. Versículo 5. E ele disse: também eu bem sei. Calai-vos. Eu não quero conversar com você sobre isso. Eu estou seguindo Elias para onde ele for. Não quero saber a sua opinião. Então na segunda puxada eles ainda vieram em cima. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei.
E assim foram ambos ao Jordão. Só um minuto, olha para mim, irmãos. Jordão é atravessar dimensão. Se você for para Josué, capítulo 5, capítulo 3, eles tinham, na hora que ele posicionou a adoração, o Jordão era uma travessia de dimensão, porque seria no terceiro dia que eles atravessariam o Jordão. Na terceira etapa, que você muda de dimensão. Você vai ver que a travessia do Jordão era cruzar dimensão. Quer ver os filhos dos profetas? E foram 50 homens dos filhos dos profetas. De longe pararam. Atravessar a dimensão eles não quiseram. Terceira etapa, mudança de corpos, eles não querem. Pararam de longe, não envolve aquele povo, não. Não ficou muita coisa com aquele povo, não, hein? Os filhos dos profetas só de longe. Você vai lá? Você é doido? Vai lá não. Você vai se queimar lá, hein? Filho dos profetas só de longe. Eu atravessar a dimensão? Mas vamos ver a atitude de Eliseu. Pararam de fronte. E eles, ambos, pararam junto ao Jordão, Elias e Eliseu. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram em duas partes, duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, depois de atravessar a dimensão, ele não mandou mais Eliseu ficar com os filhos dos profetas. Agora pede-me o que você quiser. Filhos dos profetas ficaram. O que é que você quer? Você cruzou a dimensão, irmão. Você vive numa dimensão celestial. Agora pedes o que tu queres. Depois de ver Elias fazendo tanta coisa, o que é que você quer, Eliseu? Peça-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Quantas partes? Dobrada é 2. E disse Elias, coisa dura me pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Olha para mim. A porção dobrada para Eliseu tinha um detalhe. Se ele conseguisse ver Elias sendo tomado por cima da cabeça dele, era só isso, irmão. Porque se ele visse Elias sendo tomado por cima da cabeça dele, a porção dobrada era garantida. O profeta disse que o ministério de Elias se manifesta 5 vezes, é o mesmo. O povo, o Eliseu, que está vendo o Elias sendo tomado no dia 7 de março, por cima de nossa cabeça, ele não foi elevado para dentro da nuvem, ele não foi tomado por cima de nós. Quando ele desceu de lá, só tem porção dobrada quem vê o Elias sendo tomado por cima de sua cabeça. Glória a Deus! Peça o que você quiser, Eliseu. Peça o que você quiser, Eliseu. Você viu Elias sendo tomado por cima de sua cabeça.
Glória a Deus! Você cruzou a dimensão. Depois do Jordão é que estava a porção dobrada. A segunda parte que o profeta disse, quando ele foi tomado aqui, o Filho do Homem desceu. Era a segunda parte. O seu quebra-cabeça é bem montadinho, pastor João. Você tem a porção dobrada. Porque a primeira parte era enviar Elias para restaurar todas as coisas. E ele restaurou, ele combateu Jezabel. Mas o dia que ele foi tomado por cima de nós, e nós estávamos de olho, nós não demos ouvido ao filho dos profetas, que tentaram fazer com que nós não chegássemos do outro lado do Jordão. Mas nós atravessamos. Nós temos novo cântico. Glória, glória. Pode pedir o que você quiser, Eliseu. O que é que você quer agora? Está com medo de pedir? Está com medo de pedir? O que é que você quer? O que está no seu coração? Porque na dimensão que você está, não tem ídolo. Não tem ídolo. Os ídolos ficaram depois do Jordão. O que é que você precisa na sua casa? O que é que você precisa no seu dia a dia? Peça, Eliseu. Peça, Eliseu. Não tenha medo. Os filhos dos profetas caminharam conosco só até o Jordão. Só Eliseu passou. Porque só nós que estamos crendo que William Branham, sétimo anjo, foi tomado ali dentro, ó. Quando ele desceu, ele disse assim: olha, agora eu vou para o oeste, que agora os 7 selos serão abertos. Só tinha restauração da palavra, mas agora a palavra foi aberta. Ele desceu e trouxe o menu de 7 pratos. Você só fica anêmico se você quiser agora, irmão. Se alguém olhar no seu rosto e ver você desanimado, é porque você está sentado na mesa e está fazendo bico para não comer a comida que ele colocou. E filho, quando o pai compra as coisas que é bom para a saúde e ele não come fazendo bico, ele tem castigo. Você quer que Deus te ponha de castigo? Então come tudo que ele está servindo para você. Nós não precisamos de motivos para adorar a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ah! Glorifica a Deus! Aleluia! 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 Oh! Aleluia, 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 glória a Jesus. Coisa maravilhosa você ver a posição, a sua posição. Eu estava lendo daqueles livros, fala sobre a vida do irmão Branham, o 6º livro.
o escritor dizendo assim, foi pedido para o irmão Brana, para ele escrever pelo irmão Brana, que o irmão Brana entendeu a posição dele no sentido do seu ministério com o de Eliezer. Que o ministério dele era justamente o mesmo ministério de Eliezer. Pegou a noiva, tirou da denominação, a esposa, Rebeca, e Eliezer levou e mostrou o que nós estamos vendo aqui. Mostrou Isaac para ela e saiu de cena. Veja bem, o irmão Brana não estava entendendo aquele acontecimento de 63. Uma hora ele falava que Jesus ia vir, e muitas pessoas, mas chegou ali a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz assim, ele tem que revelar o ângulo certo. Precisou do próprio Jesus mandar ele virar a foto, e ele diz, só ele mostra o ângulo certo. Toda a mensagem do irmão Brana era levar você a ver a segunda vinda. Veja bem, só isto, ver e fazer como Rebeca fez, unir essas duas partes. Unir as duas partes. Elias veio e restaurou a fé dos pais, é um processo na caminhada, mas enquanto chegou Apocalipse 10, que o anjo desce, veja bem, o livro ainda estava retido, enquanto o anjo não desce, com o livro aberto, dia certo, mês certo, lugar certo, para entregar o conselho, e através dessa revelação, dessa abertura, mostrar o nosso esposo, e dar o batismo. Não tem como. A promessa é, se você vê ele ser tomado por cima. O irmão Brana foi arrebatado para completar o quadro da peruca branca, que foram os 7 anjos que formava essa peruca branca. Ele foi arrebatado por cima de nossa cabeça, e a nossa cabeça não é essa cabeça, é aquela cabeça. Essa cabeça é Cristo. O marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Então ele foi arrebatado, Elias, por cima da nossa cabeça. Elias foi arrebatado por cima de nossa cabeça. Se você vê ele sendo arrebatado, então você receberá a porção dobrada. Muito especial, muito rico. Você vê o ministério, até onde foi, qual é a função de Elias, restaurar todas as coisas. Veja, é um trabalho para restaurar. A palavra estava fora, restaurou a palavra. Aí o anjo forte desce com o livro aberto. Não foi o irmão Brana que abriu o livro. E se foi o irmão Brana, então o irmão Brana era Jesus Cristo. O irmão Brana era Cristo. Não foi ele, foi o anjo forte
E o anjo forte que desceu é esse que arrebatou Elias por cima da nossa cabeça. Esse é o pacto. Esse é as duas partes dobradas. Glória a Deus. Muito bem colocada. As peças bem colocadas. Nada chocou com a minha fé. Aumentou o meu nível de fé, de revelação. Quantos foi abençoado? Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Muito ricamente abençoado. Pastor Charles, creio que voltará aqui pregar para nós outras vezes. Glória a Deus. Eu pedi Sim, a esposa do pastor Charles quer que a gente ora, oração pela família. Muito bem, mas nós vamos fazer isso. Vocês podem vir aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto pequeno orar por essa família, mas eu estou debaixo. Eu estou debaixo da cabeça que ali foi arrebatado. Eu vi. Glória a Deus. Outro jovem está trabalhando. Pode pegar, mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Eu creio que vocês, junto com o pastor, fará essa oração. Feche os seus olhos e ore agora. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse servo que o Senhor enviou até aqui, Senhor Deus. Essas orações não é para fazer ele ser um ministro, ser abençoado. Essa oração, essa súplica, é uma oração de agradecimento por nós ter um homem na qualidade desse homem. Ó Deus, continua dando a saúde, livre de acidente, livre de todo mal. Os seus filhos continuam sendo uma bênção, a esposa continua sendo uma bênção. A igreja de Sete Lagoas, vocês estão de parabéns com o seu pastor. Fique ao lado dele em qualquer circunstância. Fique ao lado dele em qualquer circunstância. É um homem de Deus, que Deus deu para vocês aí. Fique ao lado dele. Glória a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós proclamamos a bênção debaixo dessa cabeça no qual nós vimos Elias ser arrebatado. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos esta bênção sobre esta família. A bênção prometida de duas partes, porção dobrada, no nome de Jesus Cristo. Muito feliz. Aleluia. Agora o Senhor ora por mim. Deus te abençoe. Agora o Senhor ora por mim. Está certo ou não está? Orei por ele. Agora ele vai orar por mim. Glória a Deus. Mostrando que ele também é um homem que pode orar por outro homem de Deus. Pode orar por mim. Pai Celestial, eu ainda continuo me sentindo honrado por orar por um homem que tem batalhado há tanto tempo. Senhor, conhecer a igreja que foi colocada nas mãos dele, não precisa de falar deste ministério, já dá para identificar, Senhor. Senhor, eu vou orar, tenho orado agora por ele, mas não posso, antes de pedi-lo, pedir a Ti que dê a minha força, que Tu tem dado para ele até aqui, Senhor, porque tem sido exemplo para mim. Agora foi dado minha honra para pedir a Ti algo em favor da vida dele, que o Senhor possa dar para ele luz, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, cada dia mais luz da palavra.
porque esse é o desejo de todos nós. O Senhor dando luz a ele, eu também serei beneficiado, minha igreja e todos os outros. Abençoe tanto ele quanto os que o ajudam, Senhor, essa equipe que está ao lado dele. Poucos homens têm tido o privilégio de ter uma equipe como este ministério tem. Que o Senhor possa então agraciá-lo a cada dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado a vocês. Tenho colocado vocês no meu coração a primeira vez que vim. Estou voltando muito feliz. Me senti muito tranquilo. Vocês foram 80% da pregação que foi ouvida aqui. Vocês foram uma grande ajuda para que eu pudesse ministrar. Deus recompense vocês todos os dias da vida de vocês aqui. Amém.